Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre clima, como é que fica o clima nesse final de semana até o comecinho da semana que vem. Vem onda de frio chegando pelo sul do país, mas a gente vai entender melhor o que é esse frio, em qual medida esse frio vai chegar e se espalhar pelas regiões do Brasil, com o Celso Oliveira, que é meteorologista sênior da Safira Energia. Seja muito bem-vindo, Celso. Muito obrigado, Letícia. Olá a todos. E queria avisar para vocês que estão na nossa audiência, que estão nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, eu estou bem atenta aqui no chat, mandem as suas perguntas, mas sempre avisando de qual região vocês estão falando, cidade, estado, para eu trazer então as dúvidas aqui para o Celso e também de quais culturas vocês estão falando, né? De quais culturas vocês querem saber a respeito do clima. Celso, a gente conversava um pouquinho antes de entrar ao vivo e você explicava que vamos ter uma onda de frio chegando nesse final de semana pela região sul do país, que vai ser um susto, mas não tão susto assim. Explica um pouquinho pra gente, por gentileza. Isso. Por que que eu falo é um susto, mas não tão susto assim? Porque ainda está na nossa memória, Letícia, o frio que aconteceu no fim de semana do Dia dos Pais, né? E chamou atenção porque as geadas, elas alcançaram até Minas Gerais, até a região do Cerrado de Minas. Tivemos relatos de geadas fracas, é bem verdade, pontuais, não foram geadas abrangentes, mas que alcançaram áreas de café do Cerrado, né? Além do sul de Minas, área da Mogiana, e geadas amplas, sim, aí observadas na região sul do país. Desta vez, né, eu vou até compartilhar aqui um mapa, né, para ilustrar, né, e começar já pela terça-feira da semana que vem, aqui no sul de Minas, para mostrar o seguinte: sul de Minas e Mogiana, né, esse modelo é o Icon, né, que eu acho que é o que pega um pouco melhor aí essa questão de frio mais extremo. Ele é um frio que não consegue avançar tanto pelo Brasil. Vamos ter sim geadas em algumas áreas produtoras, principalmente trigo do sul, a gente precisa ficar atento. Mas especificamente para café, né, olhando aqui na região de Furnas, né, no sul de Minas, percebam que o dia que vai ser mais frio, que vai ser a terça-feira, previsão de temperaturas aí acima dos 10 graus, né? Não tem nenhuma temperatura abaixo dos 10 graus, a não ser em áreas de cana-de-açúcar já no estado de São Paulo, mas mesmo assim 9, 8 graus, não é nenhuma temperatura extrema. Mas o fato é que essa queda da temperatura que vai acontecer agora no fim de semana, ela especificamente em áreas de café não é tão significativa assim, não traz geada para nenhuma área de café. Qual a área que a gente precisa ficar atento? E aí eu vou voltar aqui até para segunda-feira na própria região sul, né? Colocar aqui a madrugada da segunda-feira. Essas áreas em azul representam temperaturas abaixo de zero, né? Então há uma expectativa de geadas amplas, desde a região de Guarapuava, no Planalto do Paraná, até a região da Serra Gaúcha. Mas não apenas nessa região, o que chama atenção é que, de acordo com a Emater, nós já temos aí 17% das áreas de trigo em floração. O trigo ele gosta de frio e precisa de frio, principalmente no seu desenvolvimento vegetativo. Mas quando ele entra em floração, enchimento, esse frio ele passa a ser danoso. É claro que uma boa parte, né, sabendo como é que funciona a questão do plantio do trigo, né, começa pelas áreas mais quentes do noroeste do Rio Grande do Sul. Então, uma boa parte do trigo que já está em floração está no noroeste do estado, onde as temperaturas projetadas não são tão baixas. Então, por exemplo, Santa Rosa, a previsão é de 5 graus na próxima segunda-feira. Porém, existe uma região entre Cruz Alta, Júlio de Castilhos, né, Tupanciretã, Joia, enfim, onde essa temperatura bate aí na casa de 3, 4 até 2 graus, né, alguns pontos com 2 graus. Então, claro, não é algo extremo, Letícia, mas vamos ter relatos sim de alguma geada em áreas de trigo e eventualmente algumas geadas nessas áreas que estão em floração. E aí vale um ponto, tá? Até para a gente adiantar a questão, né? Muitos podem perguntar: ah, esse frio é o último, né, do inverno? Ainda não, tá? Pensando até para o pessoal que vai começar a plantar milho no Rio Grande do Sul, cautela, se possível, claro, dentro da possibilidade, cautela pelo menos até o final do primeiro decêndio de setembro.
Então ainda existe a possibilidade da entrada de outras ondas de frio nos próximos 15 dias. Depois disso, aí a chance de frio intenso começa a diminuir, Letícia. E Celso, dessa forma que você comentou, né, que até pelo menos o dia 10 de setembro, o pessoal que está na região sul do país, especialmente o Rio Grande do Sul, que deseja, os produtores ali que desejam fazer a implantação do milho verão, precisam ficar atentos ao clima. Essas ondas de frio que ainda podem ocorrer até o dia 10 de setembro, elas podem vir com a intensidade como a gente viu e que você citou, né, no Dia dos Pais, que a gente viu até geadas ali nas áreas cafeeiras no sul de Minas. A gente pode ver essas ondas de frio serem um pouco mais intensas ou não? Já dá para se prever esse tipo de situação ou ainda é muito cedo? Não, já é possível sim falarmos pela própria climatologia, porque o que acontece? Os dias vão ficando mais longos, né? À medida que nós vamos nos aproximando da primavera. Então é muito difícil que tenhamos ondas de frio tão fortes como aquela dos dias dos pais. Mas qual que é o problema? O milho, especificamente no Rio Grande do Sul, ele é vulnerável, né, a temperaturas mais baixas. E até pelo estado estar mais ao sul, especificamente Rio Grande do Sul, áreas altas de Santa Catarina e do Paraná, ainda são vulneráveis a geadas. Agora, à medida que caminhamos, por exemplo, para o oeste do Paraná, região de Cascavel, norte do Paraná, e aí avança para São Paulo, Minas Gerais, aí é muito raro realmente termos ondas de frio tão intensas assim, já às vésperas da primavera. Então, o alerta ele vai mais mesmo pro pessoal do milho do Rio Grande do Sul, que aí sim existe sempre esse risco de geadas mais tardias, mas à medida que caminhamos aí mais para norte, essa chance praticamente desaparece. E Celso, a gente está falando de temperaturas mais frias, né, aqui para o sul, centro-oeste, região sudeste do país. E as regiões mais ao norte, como que a gente vê esse tempo seco e altas temperaturas? Alguns relatos que circulam em redes sociais até de alguns incêndios que acontecem em lavouras, ou enfim, em áreas de mata. O que a gente pode observar nesse sentido? Não muda muita coisa, meu. Então, assim, vamos lá. Eu vou pegar aqui, até vou aproveitar e mudar um pouquinho esse mapa, até pegar esse aqui, que eu acho que ele vai. Esse aqui ele é a anomalia de precipitação, mas eu vou fazer uma pequena modificação nele para a gente ver a anomalia de temperatura nas próximas semanas. Eu acho que ele vai ser mais didático. Olha só, exatamente isso. A área aqui em roxo, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Mas a área aqui, né, em azul, roxo, ela representa a onda de frio, né, que vai avançar nesse fim de semana e início da semana que vem. Então, até Rondônia, algumas áreas, né, Mato Grosso do Sul, sentem uma queda da temperatura. Mas percebam como a anomalia de temperatura está alta, positivamente nessa área em vermelho, em vinho, em Minas Gerais, Goiás e Tocantins. E se eu for avançando aqui semana a semana, né, primeiro a onda de frio no período que vai do dia 30, né, de agosto até o dia 6 de setembro, essa onda de frio já enfraquece, né? Ela fica só restrita à Argentina e Paraguai. O Brasil já entra todo ele praticamente com temperaturas acima do normal. E aí, vamos avançar um pouco mais. Olha só o que Meu acontece, Deus né, do no céu! período que vai do dia 6 ao dia 13. Olha só, a anomalia aqui, representa 7 graus acima do normal. A oscilação Então, vai ser gigantesca. exatamente, a temperatura é alta até praticamente o final. Aqui já esse é o último dia, é o último período, 27 de setembro a 4 de outubro. Ou seja, já estamos olhando todo o mês de setembro, olhando os primeiros dias de outubro e a situação não muda. Lembra que eu falei? Ainda existe questão de frio. Ah, mas não está aparecendo aqui nenhuma onda de frio. Especificamente no Rio Grande do Sul, a temperatura ela fica dentro da média. E aí, uma coisa importante, a média, ela muitas vezes mascara os extremos. E basta apenas uma madrugada fria para que você tenha uma geada e perca muita coisa. Então, muitas vezes essas anomalias aqui, esses mapas, tá dentro do normal, quer dizer que não vai fazer frio. Não, nada impede que de 7 dias, um seja extremamente frio e os demais nem tanto, e aí esse mapa ele fica assim, né, mais esbranquiçado. Então, essa é a cautela com relação à geada. Agora, na maior parte do Brasil, sem dúvida alguma,
a previsão é de muito calor, né? Temperaturas acima do normal, e aí vem essa questão. As queimadas estão práticas, estão descontroladas, inclusive vem tendo aí queimadas fortes em áreas de cana-de-açúcar aqui no interior do estado de São Paulo, Uhum. também no Cerrado, né? Do Centro-Oeste, enfim, e a expectativa é que, infelizmente, a situação não mude muito nos próximos 30 dias. E aí, Letícia, só adiantando uma questão, né? Se não vai mudar muito a questão nos próximos 30 dias, quer dizer também, né, pensando em chuva, que não temos aí previsão de grandes acumulados, tá? Até vai chover em setembro. A gente vai começar a perceber as primeiras trovoadas. A gente vai detalhar mais daqui a pouquinho. Mas a questão da temperatura ela é bem ligada à questão da chuva. Enquanto as temperaturas estiverem acima da média, provavelmente não teremos chuvas organizadas ainda sobre boa parte do Brasil, Letícia. E aproveitando que você está nesse mapa de temperatura, eu vou puxar aqui para o nosso chat. O pessoal do Goiás está em peso aqui com a gente. Pessoal, continuem comentando, mandem as suas perguntas aqui que a gente traz para a conversa aqui com o Celso para esclarecer as dúvidas. Então, olha só, o Michael Douglas, ele nos dá bom dia e gostaria de saber se vai ter queda nas temperaturas em Anápolis, Goiás, nos próximos dias. E aí, emendando com a pergunta do Eduardo Santos, que ele pergunta, ele é de Goiânia, ele pergunta qual é a previsão para setembro, quando volta a chover no Goiás. Então, em Goiás, algumas simulações colocam chuva. Eu vou até colocar Goiânia, depois a gente vai para Anápolis, mas primeiro aqui, só para mostrar aqui embaixo, né, esse gráfico, vou até colocar aqui o SMWF, simulação europeia, para mostrar aqui como é que está a situação para os próximos dias. Perceba o seguinte, as temperaturas máximas aqui, esse horário das 15, né? Sempre acima dos 30, 35, chegando a perto dos 35 graus. Isso mostra o seguinte, que embora faça frio em parte de Minas Gerais, enfim, a gente comentou do café, Uhum, isso pouco afeta Goiás e Anápolis, tá? Então, tá. não há expectativa de nenhuma mudança do tempo, pelo menos até meados da semana que vem. A partir da segunda metade aí de setembro, a gente começa a perceber aumento da quantidade de nuvens, aparecimento de algumas trovoadas, enfim, algumas pancadas isoladas. Mas lembro, mesmo com término, eventual término aí de janela de vazio sanitário para instalação, enfim, em boa parte do Brasil, não será o mês de setembro ainda o melhor mês para a instalação. A exceção feita seria para algumas áreas do Paraná, principalmente oeste e sul do Paraná, onde há umidade no solo nesse momento e ainda há expectativa de chuvas mais frequentes. Mas, pensando principalmente sudeste, centro-oeste, não há ainda previsão de chuva suficiente, mesmo voltando a chover agora em meados de setembro, não há previsão de acumulados suficientes para aumentar a umidade do solo e fazer instalação. Quem fizer a instalação logo no término da janela vai acabar tendo que fazer replantio. Essa era uma boa pergunta também, Celso, em relação às chuvas nos próximos dias. Tem produtores que perguntam para a gente aqui durante a nossa programação no Notícias Agrícolas, que já estão se programando para fazer, por exemplo, dessecação, para fazer alguns tratos referentes ao planejamento para a safra de soja que está por vir e que estão aguardando alguma chuva para poder realizar então essas aplicações. A gente já tem algum vislumbre de chuvas em áreas estratégicas de plantio de soja que estão no calendário aqui mais próximo da gente, mais próximo da data que a gente está hoje? Tem, eu até não tenho, Letícia, todos os pontos aqui, todos os municípios do Brasil, e aí eu Uhum. trouxe o de Tangará, tá? Da Serra, e aí muita gente vai falar, poxa, mas Tangará da Serra não é um município tão forte em produção, né, de soja como, por exemplo, Sinop, Sorriso, Lucas, do Rio Verde, mesmo a região do Parecis. Porém, eu trouxe Tangará, primeiro porque as primeiras pancadas de chuva, elas costumam vir justamente pelo sudoeste do Mato Grosso e depois espalham na direção da 163 e depois alcançam a região do Araguaia. Esse gráfico aqui, ele representa o seguinte, é a previsão até fevereiro de 2025, tá? Então, é a distribuição da precipitação, essas barrinhas aqui em azul, tá? Até fevereiro de 2025. Aqui é a temperatura mínima em verde, tá? E até chamo a atenção justamente se tem queda da temperatura em Tangará,
né, da Serra, esse frio também alcança o sul. Por isso que eu tenho dado alerta ainda para frio até pelo menos o início de setembro. E aqui essa linha, né, em vinho, enfim, marrom, ela representa a temperatura máxima. Bom, primeiro ponto, essa linha que eu coloquei aqui em 10, essa linha reta aqui, né, representa 10 milímetros. A escala da precipitação está aqui à direita e a da temperatura à esquerda, tá? Mas eu gosto de colocar essa linha em 10 milímetros, por quê? Porque em setembro, aqui, ó, mês 9 de 24, né? Então, em setembro até aparece. Eu acho que até essa chuva vai adiantar um pouco, mas na última semana, nos últimos dias, aparecem as primeiras pancadas de chuva, né? Não só em Tangará, vale isso para boa parte do Mato Grosso, principalmente para a região do Parecis e 163. E aí vem até uma chuva razoável, são alguns dias seguidos de precipitação, a temperatura máxima cai, isso é uma boa dica, eu falo para todo mundo, sempre olha a temperatura máxima, porque olha só, setembro como está quente, né, e outubro cai, isso é indicativo de uma chuva mais organizada. Mas qual que é o problema ainda do início de setembro, do início de outubro? Vem essa precipitação e depois disso para, né? Inclusive a temperatura volta a subir. As chuvas que vêm posteriormente, pelo menos até quase o final de outubro, elas não são tão fortes como a primeira. Então, o alerta vai o seguinte: setembro não é ainda, não há uma expectativa de chuva suficiente. Para outubro, eventualmente, algumas áreas muito próximas da Bolívia, da fronteira com a Bolívia, até podem ter uma melhor condição para instalação. Mas a maior parte ainda do Mato Grosso nem tanto, pelo menos não na primeira quinzena. Para aqueles que vão trabalhar principalmente com algodão, safrinha, que aí precisa ter uma instalação rápida, a janela é curta, né? É possível começar de forma ainda lenta, não é algo rápido, mas a partir da segunda quinzena, esperando a chuva de novembro, porque aí sim, em novembro, a temperatura máxima fica mais baixa, a chuva se torna ainda mais generalizada e tem mais dias seguidos com precipitação acima dos 10 milímetros. E mais que isso, o legal desse gráfico, sem pensar muito em quantidade, aqui tem 70 milímetros, aqui tem 10, não. Pensa no gráfico como um todo. Perceba como ele fica muito, muito mais contínuo a partir da segunda quinzena de dezembro e vai assim, pelo menos até início de fevereiro. Isso é indicativo de invernada, até porque temos aí temperaturas máximas mais baixas. Então, é uma situação que começa devagar, tá? E até parecido um pouco com o que foi o ano passado, tá? Então, tem muita essa questão, o ano passado foi El Niño, agora vem o Laninha e vai ser tudo diferente. Cuidado, pelo menos o início não. O início ainda vai ser de chuva irregular. Isso vale inclusive para o sudoeste de Goiás também, tá? Para a região de Rio Verde, e Triângulo Mineiro. Posteriormente, no entanto, essa chuva ganha intensidade. E aí sim, diferentemente do que foi a safra passada, a expectativa é que as chuvas sejam fortes, inclusive tenhamos ocorrência de invernadas. Mas a cautela é grande, precisa ser grande agora nesse início de safra, porque as chuvas elas ainda são relativamente fracas, demoram um pouco para ganharem intensidade. Elas vão ficar mais concentradas sobre a região sul, pelo menos aí durante uma parte da primavera. E no nosso chat aqui está fervendo de pergunta e você fez um comentário a respeito do Laninha, Celso, que eu acho que responde a questão do Eduardo. Eduardo, se você ainda ficar com alguma dúvida, mande para a gente também de novo aqui. O Eduardo ele perguntou se a expectativa de Laninha, mesmo que de fraca intensidade, se isso pode influenciar de alguma forma a região do estado de Goiás. E você comentou isso, né, da questão das chuvas ainda um pouco irregulares, né? Sim, o Laninha ele tem o hábito, tá, de provocar mais invernadas no Brasil. Mas não agora na primavera. Pelo menos não agora na primavera, por quê? Porque esse Laninha ainda está em formação. Mesmo ele sendo muito fraco, e aí até existe a possibilidade, na verdade, de termos uma neutralidade com viés frio, ou seja, o resfriamento do Pacífico ele não ser forte o suficiente para que, por exemplo, agências internacionais como a NOAA determine e fale, olha, estamos sob Laninha, né? Talvez até isso não aconteça. Mas, mesmo assim, há intensidade ou força suficiente para provocar isso que eu mostro aqui no gráfico, né? Então, final de dezembro, início de janeiro, com chuvas mais organizadas, chuvas mais persistentes, algo que a gente não viu no verão passado, tá? Então, tem uma certa influência, mas essa influência ela não vai ser percebida em todo o Brasil.
Você fala de Goiás, mas um local que eu gostaria de já alertar é o Matopiba. Por quê? Deixa eu até mostrar, na verdade, esse mapa aqui que mostra a temperatura, né, dos oceanos. E aí é bem isso. O Oceano Pacífico, eles mostra uma área fria aqui na região equatorial. Mas é uma área fria cercada de água quente, né, em amarelo por todos os lados. Então, é um fenômeno que tem muita dificuldade na formação, tá? Mas tem um outro ponto, e aí vale muito para o Nordeste, que é o Atlântico. O Atlântico tem um peso também muito forte. E já estamos observando na região equatorial, inclusive logo ao sul da linha do Equador, né, próximo já da costa do Nordeste, o aparecimento de águas mais frias. E isso aqui pode ter um peso forte na questão da regularização das chuvas no Mato Piba. Tá? E as simulações mostram um atraso, e aí é um atraso até maior em relação, por exemplo, ao Mato Grosso. Então, eu acho que esse é um cuidado ainda maior que a gente precisa ter, porque o nome Laninha é natural, ele traz, né, uma expectativa melhor para o produtor do Mato Piba, expectativa de chuvas mais organizadas. Mas aí vem o ponto. Primeiro, um fenômeno fraco, não é um fenômeno laninha fraco. E com um oceano Atlântico que não ajuda tanto. E o que que é um oceano Atlântico que não ajuda tanto? Percebam que acima da linha do Equador, né, perto do Caribe, saindo desde a África até a linha do Caribe, existem águas mais quentes. O ideal para o Nordeste é que aconteça o contrário, ou seja, essas águas que estão aqui em laranja sejam mais frias, né, fiquem azuis, vamos dizer assim, e próximo da costa do Nordeste tenhamos águas aí mais quentes, né, em tons aí em laranja, em vermelho. E é isso que está acontecendo ao contrário. Então, o que os meteorologistas chamam de dipolo do Atlântico, enfim, porque de fato você tem uma área de água quente e água fria. Esse dipolo, por enquanto, não está tão favorável para as quadras chuvosas, para a quadra chuvosa do Nordeste. A gente vai monitorar essa situação, mas as simulações elas vêm mostrando um atraso até razoável da regularização das chuvas no Mato Piba, Letícia. Aí, ó, citou Matopiba, a gente tem pessoal da Bahia comentando aqui com a gente, Celso, José Mendes, que é praticamente um sócio aqui do Notícias Agrícolas, que ele está sempre presente participando das nossas programações aqui. Bom dia, José Mendes. Ele pergunta quando tem chuva plantadeira no centro da Bahia e já emendo com você aqui o Luiz Igor. Ele pergunta qual é a previsão para a região de Irecê nessa quadra de outubro até março. Pois é, vamos colocar aqui, eu vou colocar até o mapa de anomalia de precipitação, né, para os próximos meses no Brasil. Então, primeiro aqui é setembro, né? E aí é o que eu comentei. Vai chover, essas áreas aqui em amarelo, marrom, representam chuva abaixo da média. Ah, quer dizer que não vai chover nada? Não, vai chover, mas exatamente isso aqui alerta que não é chuva suficiente para instalação. Apenas quem tem umidade no solo atualmente é que pode fazer essa instalação. É o que eu falo. Paraná e mesmo assim oeste e sul do Paraná, o norte do Paraná não está com umidade de solo tão alta, assim, embora volte a chover nesse fim de semana, enfim. Mas é necessário cautela agora em setembro por conta dessas precipitações. Muito bem, outubro. Tá? Outubro já começa a ter a chuva, mas percebam que essas áreas em verde, né, representam chuva acima da média, mas percebam que são algumas áreas, né, em verde alternadas com áreas em amarelo. Então, isso significa o seguinte: chuva irregular, onde você acaba tendo algumas, como eu até comentei, eventualmente fazendas, principalmente áreas mais próximas da Bolívia, aí percebam, né, por que que eu falo da Bolívia? Porque uma boa parte do país aí sim está com áreas em verde, né, chuva acima da média, então é natural que vizinhança, por exemplo, Rondônia, extremo oeste ou sudoeste do Mato Grosso, tenham algumas condições para instalação. Mas à medida que caminhamos mais para o centro do Brasil, essa chuva fica mais irregular, vai ser mais necessário mais cautela. Olha só, novembro costuma já começar a chover no Mato Piba. Até há chuva na região central da Bahia, né? Mas, por exemplo, Irecê, um pouco mais ao norte, já nem tanto. Então, que chama atenção, e a anomalia é bem negativa, por exemplo, no Maranhão, é bem negativa no norte do Tocantins, é bem negativa no Pará. Então, isso mostra que a chuva ela vai até um certo ponto, principalmente até a região central da Bahia, mas ela não consegue passar muito dessa área. E aí que vem outra questão. A chuva volta na verdade, aqui em novembro, né? Esse mapa é de novembro,
Olha só o dezembro, como a chuva retrocede. Uhum. Esse vai ser um problema. E aí, Letícia, qual que é o ponto? Olha só aqui no topo do mapa, tal chuva acima da média. Isso tem a ver justamente com a tal da temperatura do Atlântico. O Atlântico muito quente ao norte, né, já no topo desse mapa, e mais frio aqui. Então a umidade não desce. E isso dificulta também o avanço das frentes frias. Então, isso faz com que a gente tenha, né, anomalias mais negativas. Não acredito que vá até o Mato Grosso. Eu mostrei um gráfico ali de Tangará da Serra, por exemplo, onde em meados de dezembro já há uma expectativa de chuvas mais fortes, né? Não acredito que avance tanto essa área de chuva abaixo da média. Mas no Mato Piba, que é muito dependente da temperatura do Atlântico, sim, né, há uma expectativa de chuvas mais irregulares. Essas precipitações elas vão aparecendo um pouco mais para frente, né? Então, já quase que no final do ciclo. Então, por exemplo, esse mapa aqui é de março já de 2025. É o primeiro mapa que aparece com alguma precipitação mais organizada, né? Vamos Uhum. dizer assim, sobre o Mato Piba. Esse é um ponto aí que a gente precisa monitorar. Celso, e nessa explanação super completa que você está fazendo, você vai acabando respondendo o pessoal que está aqui com a gente no chat. O Elcimar perguntou sobre Rondônia, quando voltam as chuvas. Você comentou aí no mês de outubro, né, que a gente vê aquela faixa de chuvas um pouquinho acima da média. E no Pará, em Altamira, o Marcelo ele está perguntando quando que vai ser, quando que vai ter chuva, né, na região de Altamira, e tão logo não, né? A gente deve ver essas chuvas chegarem mais para frente, né? Especificamente Altamira, eu tenho até o gráfico, olha só, Olha tá? aí, Isso tirou a sorte grande, hein, Marcelo? eu tenho especificamente. Eu preciso colocar mais municípios, isso é fato. Mas olha, é aquilo que eu comentei. Olha como, de novo, a linha é de 10 milímetros, tá? E olha como a chuva é irregular. Não que não chova, por exemplo, outubro, novembro e dezembro, mas esse tipo de precipitação aqui não é suficiente para uma instalação. Não é suficiente para um aumento da umidade do solo. Posteriormente, né, segunda quinzena de dezembro, janeiro e fevereiro, melhora. Então, cuidado com essa primavera, né, que ainda é de chuva irregular. Posteriormente, mais para o final do ano, de forma atrasada, é bem verdade, mas essa chuva acaba melhorando. Ó, o Rodrigo, Rodrigo Francisco da Silva, você está perguntando quando que começa a chuva no estado de Goiás, na região sul. O Celso ele já comentou bastante sobre o estado de Goiás. Eu recomendo que você, depois que a gente finalizar, que esse vídeo vai ficar disponível para você acompanhar, voltar um pouquinho. O Celso ele mostra os mapas, mostra as questões de temperatura e também das chuvas. Celso, então, em relação aos cultivos, para o algodão, quando a gente está olhando para o algodão safrinha, o que a gente pode esperar para quem vai fazer safrinha de algodão? Então, o problema aí é a janela. Talvez, Letícia, aí, claro, aí vai ser a tomada de decisão de cada produtor. Tá. A janela para a instalação da soja, né? Porque essa que é a questão. Planta-se primeiro uma soja super precoce para instalar o algodão. Pode ser que para muitos casos a chuva ainda não regularize no período ou no final dessa janela, né? A gente viu que essa regularização ela vai acontecer mais para o final de outubro, né? Decorrer de novembro. E aí fica a dúvida se eventualmente alguém vai deixar a soja de lado para fazer algodão safra. Enfim, isso é uma especulação minha. Mas o problema aí nesse caso é a questão dessa, primeiro, da regularização dessa chuva para soja super precoce. E mais que isso, esse gráfico aqui de Altamira, embora Altamira não plante algodão, mas vale para uma boa parte da área de algodão safrinha do Brasil, porque o padrão é mais ou menos o mesmo. Fica chuvoso, né? Na verdade, já no final de dezembro, né? Mas principalmente janeiro, que é o período de colheita dessa soja super precoce, instalação do algodão, fica chuvoso, né? Então, eu acho que tem dois pontos aí que a gente precisa monitorar. Primeiro, essa irregularidade das chuvas da primavera e a possibilidade, sim, de termos um padrão mais úmido, mais chuvoso, justamente nesse período de colheita dessa soja e instalação do algodão safrinha. Celso, tem aqui para amarrar então a nossa conversa nessa manhã de sexta-feira. Fechamos aqui com um elogio. O Helder Barros, ele está elogiando aqui, muito boa a explicação. Ele é do agro de Cristalina, estado de Goiás. O Goiás aqui representando fortemente no chat.
Celso, meu caro, muito obrigada pela presença. Cadê você na imagem aqui para voltar com a gente? Aê! Celso, muito obrigada pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, uma aula, né, do que a gente tem que prestar atenção e cada cultivo, né, linkando com as regiões produtoras e o que vem por aí em relação ao clima. Você é sempre muito bem-vindo por aqui, meu caro. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado também, Helder, pelos elogios. Espero poder corresponder sempre. E fico à disposição, tá? Pessoal que quiser me procurar no Instagram, enfim, LinkedIn, tá? E também aqui no Grupo Safira, eventualmente, aí quem quiser também trabalha aí com energia elétrica, eventualmente queira economizar aí energia, a gente também está à disposição. Muito obrigado. E das próximas vezes que você estiver presente para dar entrevista aqui conosco, faça um sorteio aí de outros municípios para você trazer esses gráficos de chuvas e de temperaturas aqui para a gente contemplar também outros municípios. Mas vamos na sorte aí e também no seu feeling aí como meteorologista. Muito obrigado, pode deixar, vou colocar mais. Tá aí, então estivemos com o Celso Oliveira, que é meteorologista sênior da Safira Energia, nos trazendo as informações para este final de semana e comecinho da semana que vem. Deve vir uma onda de frio chegando pelo sul do país, que deve causar ali um certo susto, mas um susto muito breve, principalmente no Rio Grande do Sul, nas áreas de trigo. Essa onda de frio, ela deve, em áreas muito pontuais, trazer um certo risco de geada, mas ela não deve ser tão intensa como aquela onda de frio que a gente viu no dia 12 de agosto, no Dia dos Pais. Inclusive, esse frio ele deve vir caminhando ao longo do final de semana, subindo para Santa Catarina, Paraná, chegando aqui no Sudeste, São Paulo, Minas Gerais. No sul de Minas, as áreas de café, a gente deve ver no sul de Minas temperaturas mais baixas, mas sem risco de geadas. E essas temperaturas mais baixas, elas devem também chegar até parte do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, mas depois essas temperaturas voltam a se elevar. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.